Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana, capítulo 16. Não se pode servir a dois senhores, Deus e a Mamon. E o tópico 11, o emprego da riqueza. Nós já dissemos aqui algumas vezes, lendo esse evangelho segundo o Espiritismo, que muitos são os espíritos reencarnados que escolhem viver ou na pobreza ou numa classe média, de forma que não sejam tentados ou colocados à prova diante da riqueza e diante do poder. Se nós olharmos o perfil do seguidor espírita ou espiritualista, a gente encontra muito exatamente nesse grupo de classe média, né? Até bem poucos que são da classe mais pobre mesmo da sociedade. Então, isso não deve ser acaso, né? Mas nem sempre essa escolha ela é, vamos dizer assim, mérito de uma sabedoria de escolha, de uma compreensão sobre o estado de controle e domínio da própria riqueza, no sentido de ser desprendido, desapegado, de se tornar mais simples. Muitas vezes, nós somos conduzidos por um sentimento de frustração, de ter falhado muito em encarnações passadas, de medo mesmo de falhar novamente, e isso não é bom. Deus quer que nós estejamos em abundância. Nós precisamos compreender isso. Jesus também. O ideal planetário é que as pessoas possam viver e conviver em fartura. Claro, que não haja excessos exagerados, mas que todos possam ter uma vida digna, que a gente possa ter recursos que nos deixem seguros, tranquilos, despreocupados com o cuidado. E a esse respeito até a economia já definiu muito bem que há determinados parâmetros que impactam no sentimento de felicidade. Quanto mais miserável a pessoa, ou seja, com menos acesso ao mínimo existencial, às condições mínimas de bem-estar, maior é o sofrimento que ela enfrenta. Um exemplo prático, né? Aquele que não tem o que comer, se ele está faminto, não tem nada na cabeça dele que vai importar mais do que matar a própria fome. Se ele tem muita sede, não tem nada que passe mais a cabeça do que primeiro matar a sede. Se ele tem muita dor, nem a fome e nem a sede são tão importantes quanto aliviar a dor. Então, esse tipo de estágio humano é muito grave. Alguns estudos foram feitos também durante o acompanhamento das pessoas que conseguiram sobreviver aos campos de concentração, e ali se percebeu que a necessidade mais básica e mais essencial do ser humano talvez seja a segurança. Quer dizer, aquelas pessoas vivendo em situação insegura, porque elas podiam ser mortas a qualquer momento, ou castigadas, ou humilhadas, e assim por diante, era mais importante ou tinha maior prioridade e relevância do que a fome, do que a sede, do que a dor. Vejam a que ponto chega o ser humano. Há também situações extremas de perdas de entes queridos que chegam a ser uma imensa prioridade diante de todo o resto. E a gente vê pessoas assim, muito deprimidas, muito tristes, que não querem comer, não querem beber nada de água, vão secando por dentro, não se importam mais consigo mesmas. Então há uma escala
na natureza que contribui para o estado da felicidade. Mas, por outro lado, curiosamente, as pesquisas também apontam que as pessoas que têm isso tudo, ou seja, elas já alcançaram um estágio de bem-estar material, elas se deparam com uma situação em que há uma infelicidade diante da existência. Então, se de um lado nós não tivermos os bens materiais, nós somos infelizes. Porque nós precisamos sobreviver, precisamos nos sentir bem diante da vida. Mas se nós tivermos isso tudo e ainda não tivermos um propósito de viver, se nós não tivermos pessoas a quem nós podemos dizer que amamos e que nos amam, então nós nos sentiremos infelizes. E há, obviamente, as disparidades, né? Como, por exemplo, pessoas que não têm nada, que são extremamente pobres, não têm onde morar, têm uma roupa mínima que é a que vestem, a comida que elas conseguem de favor, água que elas bebem em locais públicos, uma parca higiene, uma segurança também pequena, porque moram na rua ou em lugares, às vezes, que encontram pelo caminho e, portanto, estão extremamente vulneráveis. E ainda assim, essas pessoas, quando entrevistadas, se dizem felizes, se sentem felizes. Quem já teve a oportunidade de participar de trabalhos voluntários com população de rua, encontra isso com uma certa frequência. É claro que esses estudos também apontam algumas pessoas que acabam se tornando alienadas de si mesmos. É como se houvesse uma negação delas com a relação com o mundo. Então, aquela felicidade é, na verdade, um sintoma de negação, um sintoma de alienação da sociedade, porque elas não querem ter que enfrentar as dificuldades que existem quando você está num ambiente de família e você tem diferenças a serem, né, o tempo inteiro ajustadas. Quando você está num ambiente de trabalho em que é exigido de você que você cumpra um horário, que você tenha uma disciplina, que você dedique bastante do seu pensamento, do seu esforço físico àquelas tarefas. Então, essas pessoas, elas não querem ter que se submeter a esse, entre aspas, sistema, né? Um sistema econômico, administrativo do mundo em que a gente vive. E elas preferem viver, então, na rua, né? Preferem se alienar da sociedade, como se isso fosse possível. Mas há poucas dessas pessoas que, de fato, são genuinamente felizes, mesmo sem ter tudo isso. E é curioso, porque também alguns estudos apontam que o fato da gente abdicar de certas riquezas, de certos confortos, faz com que a gente se torne mais leve. Tanto que existe uma filosofia muito comum desde de Roma antiga, na época de Jesus, que se chama o estoicismo, né? E que vem da Grécia Antiga, do epicurismo. Quer dizer, que eram aqueles que de fato se lançavam ao mundo sem absolutamente ter nada, mas ainda assim raciocinando, pensando, né? Elaborando sobre a existência. Se não me falha a memória, um dos grandes expoentes desse movimento foi Diógenes. Inclusive foi entrevistado por Alexandre o Grande, porque ele era tido como um grande pensador, um grande filósofo, que influenciava muitas pessoas ali na região da Macedônia. E então, quando ele é entrevistado, Alexandre o convida para ir com ele, para ser o seu conselheiro, né? E diz a crônica que ele olha para Alexandre e diz assim: dá para
deixar de fazer sombra, que eu estou querendo tomar sol? Quer dizer, quem estava ali era o rei do mundo naquela época, diante dele, né? Fazendo um convite para ele fazer parte da sua corte. E ele desdenha disso. A gente não sabe o quanto isso é verdade ou é chacota, mas o grande dilema que a gente vive nos tempos atuais é como equilibrar justamente essa segurança material que nos dá algum conforto e, portanto, nos permite alguma felicidade, e abdicar do excesso disso para alcançar não a felicidade material, mas a felicidade existencial, digamos assim, né? A felicidade psíquica. Eu não estou nem falando aqui da felicidade espiritual, que é outra coisa. A felicidade espiritual, ela pode habitar todos esses ambientes, ela não precisa muito se prender a isso, né? Mas a felicidade existencial, ela exige de nós uma condição de convivência, de posição no mundo. Onde nós estamos? Qual é o meu papel? Quem gosta de mim, eu gosto de quem? Né? Onde está o cuidado no meu entorno? Como que eu passo a ser importante? Como que eu sou reconhecido na sociedade? Como que eu posso ter uma recompensa por aquilo que eu faço? Então, esses são dilemas complicados na nossa sociedade. Há uma crença muito forte, há 200 anos aproximadamente, que o que nos faz felizes é a capacidade de consumo. Então, quanto mais nós temos, mais felizes nós poderemos ser. Vejam, isso não é uma verdade na humanidade desde sempre, não é. Durante a Idade Média, por exemplo, antes dessa etapa, a crença que se tinha é que só se era possível ser feliz se tivesse alcançado o céu, ou seja, o paraíso. A força, o domínio, principalmente no Ocidente, da Igreja Católica e das religiões protestantes, determinavam que a felicidade ela seria exclusivamente espiritual. E a ideia desse cristianismo medieval, né, baseado nas estruturas religiosas dogmáticas dessas igrejas, determinavam então que as pessoas deveriam ser simples, exceto, claro, sempre tem uma exceção, né, os reis e o próprio clero. Então, os bispos, principalmente os cardeais, o papa, poderiam ter riqueza e usufruir da riqueza. Os reis e os nobres poderiam ter riqueza e usufruir da riqueza. Mas eles tinham um dever, obviamente, que era de cuidar dos mais pobres, dos miseráveis. E o resto era pobre e miserável, porque só assim eles alcançariam o céu. Claro que aqui há também um preceito de predestinação, né? Ítalo Calvino chegou a defender isso no modelo da igreja que ele fundou. Que os seres humanos eram predestinados àquilo que eles traziam na Terra. Então, tem muita confusão, né? Muita confusão que é fruto da nossa cultura. Mas onde está a verdade disso? Se nós formos olhar a história dos judeus, que é onde talvez nos aproxime mais da raiz religiosa que a gente segue, os judeus sempre tiveram reis, sempre tiveram juízes, sempre tiveram autoridades sacerdotais ou profetas que dominavam a sociedade e que buscavam o bem-estar. Eles passaram 3.000 anos buscando, aproximadamente 3.000 anos, buscando a Terra Prometida. Para que alguém quer a Terra Prometida? Para que possa se estabelecer, plantar, ter animais, produzir riqueza, comércio, etc. Na época de Jesus, ainda que sob o domínio romano, eles viviam com uma certa prosperidade. O Templo de Jerusalém era o centro do comércio e das transações, o centro financeiro de toda aquela região do Oriente Médio. Você tinha ali, principalmente,
vamos dizer assim, a Grécia, em alguns lugares, Corinto, talvez, o centro financeiro, comercial. Depois você tinha essa região de Jerusalém, combinada com a Fenícia, que era o porto, né? Hoje seria a fronteira ali do Líbano, mais ou menos, e um pedacinho da faixa de Gaza, onde as pessoas chegavam, nos portos, né? Para poder ir para Jerusalém, atravessar e passar por onde hoje é a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, etc., subindo na direção da Turquia, que era o outro centro mais importante, talvez a cidade de Tarso. Quer dizer, Jerusalém, os judeus valorizavam a riqueza. E eles foram exilados por povos que também valorizavam a riqueza, como os babilônios, como os egípcios, como os assírios, né? Toda essa tradição, vamos dizer assim, do mundo, o centro do mundo antigamente, ali seria a Europa do mundo, pensa dessa maneira, né? Não existia a Europa como a gente vê hoje. Os países mais importantes estavam ali. Então, isso está nas nossas raízes, nas nossas encarnações pretéritas. Se a gente vai para a história da Índia, a gente encontra a mesma coisa. Quem leu o Mahabharata, né, ou um pedacinho do Bhagavad Gita, vai ver lá que as guerras aconteciam entre reis, entre famílias que lutavam sobre a forma de dominar o mundo. Se a gente vai ver a história oriental, principalmente entre a Mongólia e a China, também é uma guerra de domínios sobre riquezas, sobre terras, sobre propriedades. E assim, quanto mais para trás a gente vai na história da humanidade, e quanto mais para frente também a gente avança, a gente vê que a questão da riqueza, ou seja, da economia, é muito importante. Quem talvez mais realçou esse aspecto econômico da história foi Karl Marx. Tanto que ele chegou a impressionar Kardec na sua análise. O Marx compreendeu que esse materialismo econômico é o que movia a história, de diferentes classes lutando entre si e se alternando no poder, né? Em que os grandes impérios tinham um tempo de duração, os grandes reinados também, né? A sociedade, de modo geral, ela precisava se transformar. Só que ele se iludiu com a ideia de que os trabalhadores, ou seja, a base da sociedade, e aí ele poderia pensar que nessa classe trabalhadora tinham aqueles que haviam sido servos, escravos e etc. Era a base de toda a sociedade mais simples. Se ela estivesse no poder, então o mundo seria melhor. Mas, infelizmente, não é assim. Porque quando a gente olha pela encarnação, pelo fluxo reencarnatório, o miserável de hoje foi o nobre de ontem, né? O pobre de hoje será o milionário de amanhã. Essas condições vão se alternando conforme as provas, conforme a necessidade de aprendizado que a gente tem. A gente vai passando em diferentes locais, em diferentes condições econômicas, para aprender que deve haver aí um equilíbrio. E é por isso que não adianta você fazer apenas uma mudança material de classes sociais. Todas as lutas dos movimentos sociais está, de alguma forma, atrelada ao fluxo das encarnações. Então, quando a gente vê o movimento feminista, principalmente meados do século passado, né, para agora, assim, nos últimos 70 anos, 50 anos, esse movimento de mulheres eram homens culpados, com remorso das atrocidades que praticaram em outras encarnações, que vieram na condição feminina para sentir na própria pele, num processo educativo, e ali terem força de luta para combater essa diferença, esse preconceito de gênero. Por quê? Porque a gente alterna também a sexualidade. E às vezes isso é necessário. Então o mesmo vale, por exemplo, para o racismo. O mesmo vale para a xenofobia, né? Onde estarão os alemães
que na Segunda Guerra Mundial fizeram o genocídio dos judeus. Já passaram cerca de 70 anos. Eles já devem ter reencarnado. Onde estarão? Que lição eles têm para aprender? Aonde é o melhor lugar para eles aprenderem, senão aqueles em que eles colocaram os judeus? Se a gente olha por essa perspectiva, né, a gente começa a compreender melhor esses movimentos que retornam agora na guerra, decorrido todo esse prazo, né, de aproximadamente 70, 75 anos, 80 anos, e até indo à Primeira Guerra Mundial, 100 anos. Né? Então, aonde estão aquelas pessoas que fizeram a Revolução Russa? A gente tem alguma guerra lá agora, perto? Aonde estão as pessoas que provocaram a escravidão? Tem muitas guerras acontecendo na África agora? Alguém se lembra? Toda a bondade e maldade se movem por ciclos de atração e equivalência, de frequência. A maldade de ontem precisa se transformar na bondade de hoje. A bondade de ontem se torna ainda mais elevada e vem em missão ajudar aqueles que permanecem no ciclo da ignorância. A riqueza do mundo troca de mãos, de propósito, para que outros povos possam usufruir coletivamente da riqueza. Por isso que a gente vê uma Ásia muito rica na história antiga, depois uma Ásia central, né? Depois ali uma Europa quase iniciando, central, e caminhando para a Europa propriamente, depois para as Américas. O dinheiro ele vai mudando de fluxo. Eu falo assim, e a África? A África teve muita riqueza bem antes. Não podemos nos esquecer que, por exemplo, o Egito é na África. E vários reinos havia ali também, no centro da África, onde hoje é o Congo, no noroeste da África, onde está ali, onde tem vários, onde está a Guiné, onde está Angola, quer dizer, tem vários países que habitaram, várias nações que habitaram esses países atuais que vivem bastante pobreza. Então, a riqueza, ela vai cumprindo um papel espiritual, de experimentação coletiva da sociedade conforme o tempo. Né? Nós sabemos que os Estados Unidos ficaram muito ricos por diversas coisas, mas uma delas é porque há muito petróleo, principalmente naquela região ali do Texas americano, do Alasca, etc. Mas que valor tinha o petróleo há 2000 anos atrás? Adiantava você ter petróleo? Então, vejam que o planejamento espiritual da evolução da Terra vai fazendo com que esses fluxos monetários, financeiros também, né, encontrem novos lugares. E nós vamos acompanhando essas encarnações. Então, onde eu queria chegar é que o dinheiro em si não é mau. Não há maldade nenhuma no dinheiro. O dinheiro é apenas meio de se compartilhar bens. Se chegar a um acordo sobre o valor que se tem sobre aquilo que se produz. Se é um alimento, ou até uma tecnologia, ou uma arma, e assim por diante. Porque, olhando para a natureza, como que eu posso dizer que uma pedra pode valer mais, uma pedra de ouro pode valer mais do que uma rosa tão linda que se abre para a gente? Como que isso pode valer mais do que uma vida? Então, em termos da natureza, tudo tem
o mesmo preço, que é o fato de existir, de ter vida. O preço da natureza é a vida. E a vida é equivalente, é igual. Não importa se é uma vida de uma pessoa ou se é uma vida de uma planta, ou de um animal, ou até dos minerais sobre os quais nós dependemos tanto, né? Dos quais nós somos água, 70%. Nós somos 70% mineral. Então, o valor da riqueza, o emprego da riqueza, ele só faz sentido se ele é educativo. Ser pobre ou ser rico é uma condição de aprendizado. E às vezes perder a riqueza é uma prova de que a felicidade é possível apesar dessa perda. Porque numa sociedade como a nossa, em muitas ocasiões, e muitas das vezes, para ser rico é preciso praticar muitos atos que prejudicam outras pessoas. É preciso certa frieza, né? Se você é um comerciante rico, é porque talvez você teve muita habilidade de cobrar preço dos seus produtos além do que outros cobram. E, portanto, a sua vantagem econômica é maior. Se você é uma empresa e você produz um alimento, aí você começa a tomar decisões em relação àquele alimento, de como baixar o custo da produção e aumentar a sua escala de venda e a margem de lucro, o resultado que você tem. Então, o que você faz? Ao invés de você contratar pequenos agricultores que possam plantar as sementes, cultivá-las e depois vender para você, mas eles vão embutir ali o preço da mão de obra, o tempo, os recursos necessários para isso, né? Você fala assim, não, eu vou comprar grandes plantações, então eu vou comprar grandes terrenos, eu vou destruir árvores, eu vou desenvolver produtos fertilizantes, agrotóxicos, que combatam as pragas, que possam exaurir a capacidade daquele solo, né, para tirar dali o maior proveito possível com o mínimo de pessoas, colocando máquinas agrícolas que possam tanto plantar quanto colher e transportar esses grãos. E aí, a qualidade desses produtos, eu vou trabalhar para que eles pareçam ser muito bons, mas não necessariamente sejam sendo bons, né? É o efeito pipoca. Então você vê os produtos agrícolas cada vez maiores, mas aquilo é como se fosse uma pipoca, um milho de pipoca, ele é só inflado. A capacidade de nutrientes é igual a uma menor, só que o produto acaba sendo pior, porque ele forçou-se que tivesse aquele tamanho, né? Porque nós consumidores nos impressionamos com isso. Às vezes também eles fazem a transgenia para mudar a cor, para tirar a semente, né? Nós adoramos comprar uma fruta que não tem semente. É muito mais fácil você pegar uma melancia sem semente, não é verdade? Se a gente fosse analisar a banana 100 anos atrás, ela era dura e cheia de sementes. Hoje, quando a gente vê semente, a gente vê ali na parte de baixo, aquele pretinho. Aquele pretinho da banana tinha na banana inteira. Só que a gente vai fazendo melhoramento genético, ok. Mas hoje, a gente já ultrapassou a curva do que era o melhoramento genético para ele ficar uma banana gigantesca, que não tem gosto de nada. Por quê? Porque há o interesse das pessoas aumentarem a produção, de venderem mais, eles ganham por quilo. Então, esse interesse humano, ele já ultrapassou demais as barreiras do que seria saudável, do que seria razoável. A maioria da indústria utiliza, por exemplo, corantes. Basta vocês lerem os rótulos. Utilizam inúmeros corantes, emulsificantes, conservantes, flavorizantes. Pode dar o nome que vocês quiserem, a lista é enorme, né? Antigamente, para você fazer doce de leite, você tinha uma vaquinha comendo num pasto orgânico. Você ia lá, né,
que tirava o leite, uma parte o bezerro ainda conseguia mamar, então a vaquinha era feliz relativamente, você extraía o leite, esse leite você batia, adicionava açúcar da cana que você plantava no seu quintal, então era uma cana orgânica também, você podia usar ou o próprio melado ou açúcar mascavo, não era esse açúcar branco refinado, né? E numa panela de ferro. A panela de ferro ela era muito saudável porque todo metal solta algum elemento enquanto a gente cozinha, então a gente, além de tudo, absorvia ferro da panela, né? Hoje em dia é industrializado, nós sabemos. Como vive essa vaca? Confinada, comendo uma ração, longe dos filhotes, os bezerros são retirados dela, num sofrimento intenso, né? Muitas vezes mortos, forçada a gravidez dela para que ela possa dar mais leite, recebem hormônios, né? São exauridas no máximo que podem do leite que elas possam dar. Sobre aquele leite é adicionada ureia e outros produtos, né? Para engrossar o leite, para aumentar a quantidade. Esse leite todo é misturado, como ele tem muita bactéria, muita sujeira, então ele é pasteurizado várias vezes, né? É fervido e esfriado, fervido e esfriado, fervido e esfriado. Então matam-se todas as bactérias, inclusive as boas. E nós precisamos de bactérias boas, né? Lactobacilos, né? E etc., para que a gente possa digerir os alimentos. Então hoje a gente fala assim, eu sou alérgico à lactose. Não, você não é alérgico à lactose. Você é alérgico a esse veneno que chamam de leite, que está aí. Porque se você ainda vivesse naquela condição, né, daquela produção orgânica, talvez você não tivesse desenvolvida essa alergia. Não é a lactose em si, mas é o processamento, o ultraprocessamento desse leite. E aí, adiciona-se a esse leite não apenas o açúcar branco, que já é um grande problema, porque esse açúcar também é ultraprocessado. Você tem, como é que chama aquilo? Sabor de baunilha, uma baunilha artificial, que também já se provou muito que é um veneno, né? Você tem espessante, e você tem lá um monte de outras coisas. Quer dizer, aquilo que era uma receita básica, caseira, orgânica, saudável, né, de baixo nível de glicose, e que trazia propriedades ainda, nutrientes do leite, hoje virou um veneno. A condição humana que a gente se coloca é muito triste diante disso, porque você tem vários produtos que são saborosos, né, como o brigadeiro, mas quando a gente olha os produtos, os ingredientes que são próprios do brigadeiro, esses ingredientes são tóxicos. E essas decisões não são por acaso, elas são decisões sérias, desenvolvidas nos centros de desenvolvimento de produtos feitos por cientistas. Pessoas que estudaram em universidades, formaram, às vezes têm mestrado, doutorado, né? Estão ali desenvolvendo felizes, porque recebem melhores salários, bonificação, para desenvolver produtos que vendem muito, mas que não passam de açúcar e vários ingredientes nocivos à nossa saúde. Então, como é que a gente pode dizer que o emprego da riqueza, nesse caso, está sendo bem feito? Se eu pegar a indústria de medicamentos e dizer assim, quanto há efetivamente aplicado em pesquisa para a cura das doenças versus a estabilização das doenças pelos sintomas, para que as pessoas sejam dependentes a vida inteira daquela medicação. Por que até hoje a gente não vê vacinas para combater doenças crônicas de países muito miseráveis, como a febre amarela, como a malária, como a chikungunya, como, sei lá, né, hanseníase e por aí afora. E quando vê, de pouca aplicabilidade. O Brasil, com a Fiocruz, com
o Instituto Pasteur, alguns laboratórios importantes em São Paulo, do século retrasado, eles são importantes para o mundo, porque ainda investem nisso. Mas, de modo geral, são investimentos financeiros de governo, não são investimentos de indústria. Outro dia eu assistia a um bacteriologista dizendo assim, por que ainda se usa equivocadamente detergentes para limpar a casa, sendo que bastaria 1 litro de água sanitária, um litro de água com 2 colheres de sopa de água sanitária, ponto, mais nada. Produto barato, disponível em todo lugar, né? Mas não, a gente compra detergentes. E hoje, às vezes eu vou no mercado, eu fico até perdido. A quantidade de variações que tem desses produtos é impressionante. Sem contar os perfumes, que não são perfumes naturais. Sabe disso. São perfumes tóxicos também. É muito complicado. E eu ainda não estou nem falando de indústria de guerra. Eu não estou falando aqui de indústria de cigarro. Daquelas que são deliberadamente voltadas para a morte, para a degradação, para o vício. Bebidas, né? Então a gente vive um momento em que nós temos que pensar o que nós fazemos com a riqueza que nós geramos. E essa não é uma discussão política, eu tenho sempre que lembrar isso. Eu não estou defendendo o partido A nem o B. Não estou defendendo o comunismo, porque eu não sou comunista. O que eu estou discutindo é aonde nos leva a ética na sociedade. Porque nós que estamos aqui, e nós que muitas vezes somos espíritos, trabalhamos nessas empresas, optamos por esses serviços. Só vemos saída dessa forma de agir. Mas nós precisamos repensar isso. Nós precisamos ser capazes de criticar essa indústria. Nós precisamos reformular a sociedade. Se nós queremos um mundo de regeneração, isso não está levando a nenhuma regeneração, está levando a uma destruição. O modelo energético, por exemplo, né, um país tropical como o nosso, uma cidade como o Rio de Janeiro, qual é o produto mais importante da sua casa depois do ar-condicionado e da geladeira? Me diz. Será que com toda a tecnologia que a gente tem disponível, a gente não consegue desenvolver, a gente não chegou mesmo numa fórmula onde você, para poder produzir o frio, você precise antes produzir calor? Vocês já repararam nisso? Eu sou da época que a minha mãe secava a roupa no motor atrás da geladeira. Claro, ela estava certa, porque ela estava pelo menos usando de maneira inteligente o calor que estava sendo produzido. E nós hoje desperdiçamos esse calor, nós devolvemos para a atmosfera. Então temos todas as casas, todos os prédios produzindo o ar refrigerado e aumentando o calor para a rua. Porque as nossas máquinas, para refrigerar, elas precisam esquentar. Não é um contrassenso isso? É claro que tem solução para isso. Tem solução até na química, com hidrogênio. Tem mecanismos arquitetônicos que poderiam ter sido desenvolvidos. Porque num país tropical, utilizar concreto, né, ou telhas de alumínio é a pior escolha para o calor. Porque não é térmico. Mas as aeronaves que estão indo para Marte, elas são produzidas com cerâmica. Gente, cerâmica já tinha na Mesopotâmia. Não é uma invenção recente. Qual é a lógica econômica de não se produzir cerâmica ao invés do concreto, do alumínio, que é muito mais caro, muito mais raro de ser produzido? E a cerâmica é reciclável, né? Porque ela vira pó. E do pó você pode fazer de novo tijolo, que ela vira argila, e você vai fazer cerâmica novamente. Há decisões éticas profundamente equivocadas na sociedade. Nós somos induzidos a escolher sabor, não nutrientes.
nós somos induzidos a escolher roupas pela tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma camiseta que faz muito sucesso, que custa cerca de R$180. Ela é uma fibra sintética. As pessoas adoram, porque ela não amassa e ela é térmica. Só que existe um produto natural para isso na sociedade, que se chama merino, muito melhor. E você tem determinadas fibras naturais de algodão que também fazem isso. A gente tem o linho, mas não. Vamos produzir camisetas de plástico, roupas de plástico. Plástico vem do petróleo. Será que a gente precisa usar petróleo na roupa que a gente veste? Com essa crise energética que está no mundo, jura que a gente precisa de petróleo para isso? Quando eu era criança, se a gente queria comprar uma bebida ou óleo, por exemplo, no mercado, nós tínhamos que levar os litros retornáveis. Era chato fazer isso em casa? Era muito chato. Ocupava espaço, tinha que lavar a garrafa, né? Mas era extremamente benéfico para o meio ambiente e muito mais barato, porque aí a indústria não precisava nos cobrar o valor do vasilhame. Hoje, a gente compra a lata. Outro dia eu estava num evento e tinha água em lata. Eu falei, gente, não é possível. Porque a latinha custava R$10. Assim, a lata não custou 30 centavos. A água, desculpa, não custou 30 centavos. O custo daquela lata devia ser pelo menos R$5. Então, por que a gente toma essa decisão? Mas é tão bonitinho, é tão legal beber água na lata. Nós consumimos, por praticidade, cápsulas de alumínio para fazer café. Tem inúmeras vantagens. Mas e o custo dessa cápsula? E se for de plástico? E o custo do plástico, inclusive na absorção do organismo? Porque plástico é petróleo. Alumínio é energia, sabiam? Para você produzir alumínio, você gasta muito de eletricidade. O alumínio, ele é 90% custo de eletricidade, e não do metal. Para ele derreter e se formar de novo, tem que ser muito calor. Precisa, para fazer embalagem de produtos... mas a indústria do alumínio é uma das que mais recicla. Sim, recicla o alumínio. E a energia? A energia se gasta 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. A ideia que a gente compra de reciclar as coisas não resolve a nossa vida. O que resolve é o reuso. É você utilizar permanentemente. É você ter bens duráveis. Outro dia alguém me disse assim, a televisão agora dura 2 anos. Eu falei, mas a minha tem mais de 10. Não, mas agora dura 2 anos. Gente, qual é o custo de você fabricar uma televisão? Quantos metais raros tem ali dentro para a construção daquela placa enorme, né, que produz imagens incríveis? Não é possível que isso dure 2 anos. Não é possível que um celular dure 2 anos. Não é possível que se pague tão caro por um celular, que no Brasil chega a custar $3.000 ou mais, para ele durar 1 ano. E no ano seguinte você troca por um novo. Não é possível que se pague R$100.000 por um carro para ele durar 2 anos, 3 anos no máximo. Os carros no Brasil costumavam durar 20 anos. E alimentavam oficinas mecânicas. Havia um reuso desse material. Mas a gente está abandonando isso tudo pelo consumo. E nós não podemos esperar que alguém nos diga isso. Nós temos que ter olhos de ver.
ouvidos de ouvir. Nós temos que ter coragem de ir contra a corrente. Nós temos que buscar aonde está o processo todo de fabricação desses materiais que a gente consome. Não há nenhum problema no desenvolvimento da ciência e na tecnologia. A minha pergunta é se esse desenvolvimento e essa tecnologia estão sendo éticos. Gente, não é sobre sustentabilidade. Esqueçam a sigla ESG. Isso foi um mecanismo oportunista criado pelo mercado financeiro para poder priorizar empresas que se encaixavam nesse perfil e terem maior venda de ações no mercado aberto. Ninguém estava de fato preocupado com sustentabilidade, com o meio ambiente, com as preocupações sociais, com direitos humanos. Não dá para esperar ler isso no TikTok, no Facebook, no grupo de família do WhatsApp. Nós temos que desenvolver um senso crítico. Isso é a reforma íntima. O Espiritismo é saber estar no mundo sem ser do mundo. O emprego da riqueza não é sobre fazer caridade. Ah, não, eu reservo uma parte aqui. Eu todo mês eu contribuo no meu cartão de crédito para aquela instituição, para outra, para outra, para outra. Não é isso, gente. Não é isso. Senão Jesus teria criado um banco. Teria criado uma fundação. Fundação Jesus de Nazaré. Vamos doar dinheiro e resolver os problemas da miséria no mundo. É isso? Nós somos espíritos preguiçosos. É assim que a espiritualidade nos denomina. Nós, do final dos tempos, somos retardatários. Nós somos aqueles alunos repetentes que não queriam estudar. Sabe a turma do fundão? Nós somos a turma do fundão. Nós somos os espíritos rebeldes. Ao invés de prestar atenção na aula, ficava reparando na roupa do professor. Ficava discutindo por que o quadro era verde, não era preto ou não era branco. Por que o professor não levou um PowerPoint? Por que as questões não são de múltipla escolha ao invés de serem de redação? É isso que a gente continua fazendo isso no mundo. A culpa está nos outros, o inferno são os outros. A mudança íntima dói. Sinto em dizer, a mudança dói. Porque ela exige desprendimento e coragem. Ela exige escolhas firmes, concretas, sobre o que nós queremos fazer da nossa vida. Sobre como a gente quer ganhar dinheiro, aplicar o nosso dinheiro e conviver com a natureza. É por isso que o movimento do veganismo talvez seja o mais lúcido dos nossos tempos. Porque ele questiona esse papel da indústria quando aqueles que adotam o veganismo deixam, por exemplo, de usar o couro. Porque não adianta nada você não comer carne e você continuar usando couro. A nossa postura ética, ela precisa ser coerente. Ela precisa ser tecnológica o suficiente para manter a alimentação e o bem-estar da humanidade, mas ferindo o mínimo possível a natureza. E ferindo o mínimo possível àqueles que estão nos meios de produção. É muito fácil comprar numa lojinha chinesa uma roupa que foi fabricada por criança ou por trabalho escravo. É lógico que ela é mais barata. Estou falando chinês, mas pode ser de qualquer lugar do mundo, tá? Pode ser até do Brasil. O barato é barato por quê? Nós vamos pensar nisso. E nós precisamos aprender a escolher as coisas pelos nutrientes.
por aquilo que de fato nos torna saudáveis. Nós estamos contribuindo com a poluição do mundo, com o lixo do mundo. Eu fico toda semana profundamente incomodado quando eu vejo a minha lixeira cheia de embalagens. O meu lixo orgânico, ele é pouquinho, caberia em 2, 3 saquinhos de supermercado no máximo, na semana inteira. Mas o lixo reciclável, entre aspas, né, ele ocupa 100 litros e eu moro praticamente sozinho. Tudo bem que tem o lixo daqui da coleta da casa, mas tirando isso, dá 100 litros. Como que eu sozinho produzo 100 litros de lixo, de papel, de metal, de plástico e de vidro? Fala para mim. Eu não acredito que vocês produzam menos na casa de vocês. Talvez vocês não percebam. Não é possível que isso seja tido como algo bom, saudável, normal. Não é possível. Mas tudo, quase tudo que eu compro é plástico. Quase tudo é plástico. Quando não é plástico, é metal nobre, como alumínio. E, de vez em quando, ainda tem vidro. O papel, ele exige um consumo absurdo de água. Todo mundo adora papel. Eu adoro cheirar papel, pegar um livro novo, tocar, prefiro ler no papel. Papel é fundamental. Mas a gente desperdiça papel nas embalagens. Eu canso de ir a lojas, né? Ainda mais se você vai comprar um presente, por exemplo, no shopping, você ainda vem o papel de seda, depois tem o papel que envolve o presente, aí você tem a sacola e não sei o quê. Né? A gente gasta demais nisso, gente. A gente consome demais isso. A gente não se dá conta. Uma das provas que nós viveremos em breve será justamente enfrentar o efeito desses excessos. E aí vem a falta de água, né? Não ter o encaminhamento do lixo. A gente já vive isso aqui no bairro. Hoje, agora de tarde, eu estava passando com os cachorros na rua principal aqui, na Júlio Furtado. Não tinha passado o caminhão da Conlube. O cheiro na rua é insuportável. Um dia. Mas a culpa é dos lixeiros? Ou somos nós que produzimos muito lixo? O que é que há naqueles sacos de lixo que estão ali? Que tipo de lixo é esse? Nós temos que repensar o uso da riqueza na nossa vida e influenciar as pessoas que vivem ao nosso lado. Ter um pensamento coerente, cristão, é se opor no mundo àquilo que não produz o bem. Então nós temos que fazer essas escolhas. Vamos jogar fora o que a gente tem em casa hoje, não é isso. Já está comprado, já está fabricado, a energia já foi gasta. Mas quando for comprar algo novo, quando for fazer mercado, quando for fazer feira, olhem para isso. Olhem pelo tipo de consumo que a gente produz e que gera doenças no mundo, que gera desperdício, que gera poluição, que contamina as águas. Se nós não formos capazes de fazer a caridade com a natureza, nós não seremos capazes de fazer a verdadeira caridade com os humanos. Então, o uso da riqueza, o verdadeiro emprego da riqueza, está em evoluir espiritualmente. Tenha você nascido pobre ou rico, ou classe média, ou o que quer que seja. O que nós estamos fazendo? Essa é a pergunta. O que nós estamos fazendo com os recursos que nós temos, com os recursos que estão à nossa disposição hoje? Algum dano ambiental a gente vai ter, claro que vai ter.
A gente não vai voltar a viver como os homens das cavernas. Mas será que a gente precisa ter o dano ambiental tão grande, o dano à natureza tão grande como o que hoje a gente produz? E o principal sintoma para essa compreensão é o lixo. Pense nisso. O lixo que a gente produz, que a gente conscientemente aceita, às vezes sem cogitar que haja alternativas. Então nós temos que ser capazes de introduzir essas alternativas, de fazer um uso mais prolongado dos bens que nós adquirimos, de não descartar simplesmente as coisas. São montanhas e montanhas de materiais eletrônicos que são enviados em contêineres para países miseráveis na África por troca de dinheiros. Ora, no Rio de Janeiro nós temos inúmeros aterros sanitários, uma das cidades mais respeitadas no mundo pelo modelo de, vamos dizer assim, se enterrar lixo de uma forma relativamente adequada, porque a gente tem espaço, o Rio de Janeiro tem muita terra. Agora eu pergunto a vocês, um país europeu tem terra? As cidades grandes, como Nova York, como Kyoto, no Japão, como Berlim e tantas outras, fazem o que com o seu lixo? Enterram? Não. Embalam, separam, embalam e mandam para a África. Mandam para a África. E tem, olha, procura na internet, tem montanhas e montanhas, inclusive de roupas. Foi uma das coisas que me surpreendeu. Porque muitas lojas de grife não conseguem vender, chega uma hora que a liquidação já não vale mais a pena. Jogam em containers e mandam para a África. De marcas. Olha, se vocês quiserem roupas de marcas famosas, passem lá nesses lixões da África. Vai estar de graça. Pega aí um avião, vamos fazer o próximo passeio de férias, garimpar roupas de marca nesses lixões da África. Nós precisamos ter coragem, gente. Se nós não fizermos esse movimento, se nós que somos um pouquinho mais esclarecidos, não fizermos esse movimento sobre a riqueza, aqueles que vivem disso, que se sentem felizes por angariar cada vez mais a riqueza, não vão fazer essa mudança. Essa mudança, ela começa por nós que somos consumidores, que somos pessoas que estão no final da cadeia produtiva. E que nós que podemos escolher as nossas profissões para mudar o modo de se fazer essas coisas e de mudar o modo como nós fazemos as coisas na nossa própria casa. Aí sim a gente vai começar a despertar para o amor que é fraternidade e não que é ilusão. Na graça de Deus.